Olá, queridos alunos do oitavo ano, sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula. Acompanhe aí na tela. Aula 57, revisão e avaliação, certo, turmas? Então, hoje nós vamos fazer uma mega revisão aí, na verdade, continuando a nossa revisão, certinho? Vamos lá juntos? Então, oitavo ano, a nossa revisão, ela está centrada em frase, oração e período. Mais especificamente, turmas, no período coordenado, né, com as orações assindéticas e sindéticas, certo? Então, vamos por partes, professora, porque tem muito ponto aí para ser desenvolvido. Sem problemas. Acompanhe aí na tela, nós temos primeiramente frase e o conceito de frase. Então, falando do conceito que a gramática da língua portuguesa coloca para nós, frase é qualquer enunciado que tenha sentido, não importando para isso a quantidade de palavras que possui. O contexto terá papel importante para definir se o enunciado é uma frase ou não. Então, nós temos aqui, lembrando que a frase, turma, ela pode ser frase nominal, sem verbo, e frase verbal. E o nosso contexto, ele coloca aqui que a frase pode ser qualquer enunciado, né? Qualquer frase, qualquer comunicado que precisa ter sentido e que isso não se preocupa com a quantidade de palavras, ok? Então, quando nós, por exemplo, em sala de aula, nós pedimos silêncio, turmas, né? Ou turma, silêncio, silêncio. Há uma comunicação entre a turma e o professor, certinho? Mas observem que essas duas palavras, elas são substantivos, elas não têm verbo, por isso que é chamado frase nominal. Apenas duas palavras, mas dentro de um contexto de sala de aula, produz-se sentido, né? Agora vamos imaginar, nós estamos andando na rua e tem uma placa, né, que diz assim, pare. Você vai atravessando a rua e a placa diz, pare. Ou seja, deixa o carro passar ou então verifica, né, se vem carro ou não, certo? Beleza. Na frase verbal, temos apenas uma palavra. Mas essa palavra, como nós já colocamos, ela tem um contexto, né? E o contexto, ele é importante para definir se o enunciado é frase ou não, né? Então, tem que ter um contexto. Essa pequena palavra, essa única palavra pare, lá quando a gente vai atravessar a rua, tem todo o contexto da rua, certo? Aí, o que a gente pode observar aqui? Já fizemos aí uma retomada de frase. Nós vamos focar justamente na frase verbal, que na sintaxe nós vamos chamar essa frase verbal de oração, que também vai apresentar sentido, tá? Então, se nós temos aqui os alunos terminaram a revisão. Alguém fez a revisão, terminou a revisão. Nesse caso, é os alunos. Então, eles são os sujeitos, certo? Que estão praticando a ação de terminar a revisão. Então, aqui nós temos o sujeito e aqui o predicado. O verbo terminar indica essa ação. Então, um predicado verbal. O que foi que os alunos terminaram?
a revisão. Vai ser o nosso complemento, que nós vamos chamar de objeto direto do verbo transitivo direto. Ou seja, na sintaxe, a gente observa que está completa todos os termos. Tem o sujeito, tem o predicado e tem o complemento do predicado. Por que que ela é uma oração? Porque contém verbo, certo? Aí, nós temos os períodos. Eles são dois, né? O período simples, correto? Que é justamente esse que nós acabamos de observar aqui, porque tem apenas um verbo. Então, os alunos terminaram a revisão, é um período simples, porque tem apenas um verbo. O período, ele pode ser composto, né? Composto, certo? Período composto, que é classificado em período composto por coordenação ou período composto por subordinação. E para nossa revisão, nós iremos focar justamente nesse aqui, tá? Então, turmas, observem, nós estamos falando aqui sobre frase. A frase ela pode ser nominal ou pode ser verbal. E justamente nessa frase verbal, nos estudos da sintaxe, que é o nosso interesse, né, maior hoje, tem a questão da oração. Se uma frase verbal tem apenas um verbo, vai ser chamado de período simples. Se tiver dois ou mais verbos, período composto, ok? Esse período composto, ele classifica-se em período composto por coordenação, que vai trabalhar com as orações coordenadas, seja assindéticas, sem conjunção na oração, vamos já recapitular isso, e as orações coordenadas sindéticas, que vão apresentar conjunções. Se vão apresentar conjunções, nós temos 5 tipos de conjunções: as aditivas, as adversativas, as conclusivas, as explicativas, as alternativas. Acalma o coração que nós vamos já ver cada uma delas, certinho? Elas vão fazer parte desse período coordenado pela oração coordenada sindética. Tudo bem? Vamos adiante. Acompanhe aí na tela. Período. O que é, então, o período? Já que a gente vai focar no período composto, né? Então, o período é essa frase ou esse enunciado que vai estar organizado a partir de uma ou mais orações, 2 ou mais orações, né? Ou uma também, porque o período simples, que está aqui, ele apresenta apenas um verbo. Então, aqui, os alunos terminaram a revisão. Então, é um período simples. Por que é um período simples? Porque apresenta apenas um verbo. E aí, o nosso período composto, como nós já vimos, ele vai ser o período composto por coordenação, certo? E o período composto por coordenação, ele está dividido em assindética, coordenação por oração assindética, deixa eu apagar aqui. Cadê a borracha? Assindética, não tá pegando, sim. Poxa vida, não tá pegando a borrachinha. Pegou. Assindética e oração sindética.
certo? É nisso que nós vamos nos preocupar, sobre o composto. E aí, aqui, os alunos terminaram a revisão, período simples. Vamos transformar esse período simples em período composto, né? Vamos lá. Logo, eles já podem fazer a prova. Então, aqui, turma, os alunos terminaram a revisão. É a nossa primeira oração, correto? E nós vamos chamar de oração coordenada assindética. Mas por quê, professora? Porque não apresenta conjunção, só apresenta artigo, os, substantivo, alunos terminaram, verbo, aqui o artigo, revisão, substantivo. E a palavra logo é a nossa conjunção, que traz uma ideia de conclusão. Logo, eles já podem fazer a prova. Então, logo eles já podem fazer a prova é a nossa segunda oração, que nós, já que tem a conjunção, nós vamos chamar de oração coordenada sindética. Sindética conclusiva. Justamente por conta dessa conjunção, certo? Então, no período composto por coordenação, as orações que não apresentam a conjunção oração coordenada assindética. E as orações desse período composto que apresentar uma conjunção vai ser coordenada sindética, nesse caso que nós vimos, conclusiva, tá? Vamos agora aprofundar mais um pouquinho sobre esse período composto. Vamos lá. Temos aqui período simples, só para finalizar essa questão do período simples, formado apenas por uma conjunção, por uma oração. Perdão, por uma oração. Então, na letra A, a mãe chamou o filho. A mãe está fazendo uma ação. Pronto, encontramos o verbo, só tem ele. Período simples. Na letra B, o aluno fez a atividade. Qual foi a ação feita, né? O próprio verbo fazer aí, ele fez a atividade, só tem ele de verbo. Período simples. Na letra C, todos chegaram tarde da noite. A ação de chegar, né? Eles chegaram, todos está representando pessoas, é um pronome que está substituindo substantivos. E período simples porque só tem o verbo. E na letra D, o Amazonas fica localizado na região do norte do Brasil. Então, aqui nós temos uma locução verbal com dois verbos para enfatizar uma ação nuclear que é localizado, né? Então, período simples. Certinho, turma? Então, só para intensificar. No período simples, certo? Na oração vai aparecer somente um verbo, ok? Continuando, vamos lá. Período composto formado por duas ou mais orações, né? Duas orações ou mais. Então, nós temos esse exemplo aqui. Bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou ficar triste, um de meus cabelos fica branco. Então, turminha, nós temos aqui, olha lá, primeiro verbo, uma locução verbal, o terceiro verbo, né? O quarto verbo. Se temos 4 verbos, então são 4 orações. O segredo é localizar o verbo. O verbo, turma, ele indica para nós se esse contexto é um período simples ou um período composto, certinho? Vamos lá, vamos continuando aí. Bem, agora nós vamos ver que
O período composto que nós estamos estudando é justamente orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Então, aqui é o nosso período, né? Composto por... Cadê bolachinha? Período composto, certo? Por orações coordenadas assindéticas. São as orações que se encadeiam, se formam sem a presença, certo, de conjunção. Elas vão aparecer juntas, né, justapostas, separadas por vírgulas ou por outra pontuação. Então, nós temos um exemplo aqui: vi, vim, vi, venci. Observe que são 3 verbos. Essa frase está fazendo referência ao imperador Júlio César, tá? Então, aqui, toda ela, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, vim, vi, venci. Professora, são 3 verbos. São 3 verbos. Se são 3 verbos, são 3 orações. É como nós tivéssemos aqui o eu, só que ele está implícito. Eu vim, eu venci. Eu vi, eu venci. 3 verbos, 3 orações, não tem conjunção, então aí é a nossa coordenada assindética, certo? Assim como nós temos a coordenada sindética. Diferente da assindética, as orações coordenadas sindéticas são caracterizadas no período composto ligado através de uma conjunção ou locução coordenativa, né? Que nós vamos conhecer já já. Vamos ver aqui um exemplo só para intensificar essa assindética. Olha aqui o primeiro exemplo. Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Então, aqui, turminha, nós temos uma conjunção. Deixa eu apagar aqui. Nós temos uma conjunção. Esse pois, ele é justamente uma conjunção, tá? Uma conjunção que traz uma ideia de conclusão. Pois bem, então, na primeira oração, porque nós temos 2 orações aí, né? Na primeira oração, ela vai ser classificada, já que não tem conjunção. Aqui nós temos deve ter chovido, uma locução verbal, o ar vai ser uma preposição e a noite um substantivo. Então, não tem conjunção. Por isso que nós classificamos de oração coordenada assindética, porque não tem conjunção, certinho? Pois bem. Aí, a segunda oração, observem, essa conjunção aqui, ela não é conclusiva, tá, turminha? Essa conjunção pois, ela é explicativa, só fazendo aí um ajuste. Esse pois não é conclusivo, é explicativo. Então, vamos lá. Na segunda oração, está explicando por que o chão está molhado. Logo, essa carga semântica dá essa explicação do que foi mencionado anteriormente. Por isso que a segunda oração é chamada de oração coordenada sindética explicativa. Na B, temos aí, não venderemos a casa nem o carro, certo? Então, aqui, a primeira oração, temos aí, oração coordenada assindética, não tem conjunção, o não é advérbio, vendemos verbo, aí tem o a, artigo, e a casa, substantivo. Se não tem conjunção, vai ser assindética. A segunda oração, ela é sindética aditiva, porque tem justamente essa conjunção que nós classificamos como aditiva, que acrescenta uma ideia,
não vão vender o carro e também, o que mais que eles não vão vender? É um acréscimo de informação, o carro. E aí nós temos a classificação das coordenadas. Nós temos 5. A primeira é as aditivas, que traz a ideia de acréscimo de informação, de soma. Quem são essas conjunções? Aí nós temos aqui o e o nem. A segunda, as explicativas, que traz uma carga semântica de explicação. Quem são as conjunções? O que, o porquê e o pois. A terceira, as alternativas, com ideias de alternância de escolhas. Quem são as conjunções? Ou, ora, ora, já, já. A quarta, as conclusivas, com a carga semântica de conclusão. Quem são essas conjunções? Logo, pois, portanto, por isso, então. E a quinta e última, adversativas, com essa ideia de contradição, contrárias. Quem são elas? Contudo, entretanto, mas, no entanto, porém, todavia. Agora nós vamos ver cada uma delas com exemplo. Então, oração coordenada aditiva, ou pode ser chamada de oração coordenada sindética aditiva. Paula estuda e trabalha. Então, observem que aqui é a nossa primeira oração e ela vai ser assindética. Vou colocar o A como assindética, tá? Temos a conjunção, então a segunda oração vai ser a nossa oração coordenada sindética aditiva, ok? A segunda, oração coordenada explicativa. Paula vai à escola, pois precisa terminar os estudos. Então, na primeira oração, ela vai ser coordenada assindética, não tem a nossa conjunção. Pois precisa terminar os estudos, está explicando. Então, segunda oração coordenada sindética explicativa. Terceira, oração coordenada alternativa, ideia de escolha de alternância de escolhas. Paula escolhe ou vai à escola ou à festa. Então, aqui nós temos a primeira oração, que vai ser a coordenada assindética, não há conjunção. Aqui, a segunda oração, né? Já que tem a conjunção ou, vai ficar a oração coordenada sindética alternativa. E a terceira também vai ser oração coordenada sindética alternativa, porque tem a nossa conjunção, certo? Oração coordenada conclusiva, ideia de conclusão. Então, Paulo estudou para a prova. Primeira oração. Já que não tem nenhuma conjunção, oração coordenada assindética. Temos aqui a conjunção. Logo, essa segunda oração vai ser chamada de oração coordenada sindética conclusiva, né? E a última, oração coordenada sindética adversativa. Paulo estudou para a prova, mas não passou. Então, temos ideias de contradição. Primeira oração coordenada assindética, porque não tem conjunção, e aqui tem essa ideia de adversidade. Então, segunda oração, nós vamos ter aqui, só para cá, nessa segunda oração, certo? Coordenada sindética adversativa, correto? E para nós finalizarmos, turma, nós temos aí que o período, né? Recapitulando aí, a frase, ela pode ser uma frase nominal ou verbal, certo? O período, ele pode ser simples, com apenas uma oração, ou período composto. No nosso caso de hoje, nós focamos no período composto por coordenação. Assindéticas e sindéticas. Orações assindéticas sem conjunção. E as orações sindéticas vão aparecer as conjunções. Ok? Deixo aí um forte abraço a todos e até a próxima!